Olá! Acredita que, até pouquíssimo tempo atrás, um brasileiro ou uma brasileira que morasse fora poderia perder a nacionalidade sem nem ficar sabendo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas regras, algumas bem surpreendentes, que definem quem pode entrar, quem pode ficar e, no fim das contas, quem pode pertencer ao Brasil. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos começar com o assunto mais quente, essa mudança radical sobre a perda da nacionalidade. Depois, a gente explora os caminhos para se tornar cidadão, como os vistos funcionam como porta de entrada e como se estabelece residência aqui. E para fechar, vamos ver alguns casos bem curiosos que mostram a complexidade da lei. Vamos lá? Vamos começar pelo que talvez seja a mudança mais importante e impactante na lei brasileira de nacionalidade dos últimos tempos. Uma alteração que finalmente trouxe um pouco de paz e segurança jurídica para milhões de brasileiros que vivem no exterior. Essa pergunta parece ter uma resposta óbvia, né? A maioria das pessoas diria, claro que não. Mas olha, a resposta até bem recentemente não era tão simples assim e, na verdade, causava uma insegurança jurídica gigantesca. A mudança é da água para o vinho, como a gente pode ver. Antes de 2023, se um brasileiro adquirisse outra cidadania, ele podia perder a nacionalidade brasileira de forma automática. A lei criava o que a gente chama de estrangeiros acidentais, pessoas que nem faziam ideia de que tinham perdido o vínculo com o Brasil. Agora não, a regra é clara. A perda só acontece se a pessoa for lá e pedir formalmente. Isso dá uma segurança enorme para quem tem dupla nacionalidade. E o que disparou essa mudança toda? Foi um caso real, super dramático, a história de Cláudia R. Ela era brasileira, se naturalizou americana. Anos depois, acusada de um crime lá nos Estados Unidos, ela fugiu para o Brasil pensando que aqui estaria protegida, já que a Constituição proíbe a extradição de brasileiros natos. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que, ao virar americana, ela tinha perdido a nacionalidade brasileira. Legalmente, ela era uma estrangeira e, por isso, podia sim ser extraditada. O choque desse caso foi o empurrão que faltava para mudar a Constituição. Beleza, já entendemos como a nacionalidade agora está mais protegida. Mas e o caminho inverso? Como é que um estrangeiro pode se tornar um cidadão brasileiro? Vamos ver isso agora. Para um estrangeiro virar brasileiro, existem basicamente 4 caminhos. O mais comum é a naturalização ordinária. Precisa de um tempo de residência, saber se comunicar em português e ter a ficha limpa. Para quem já tem um vínculo muito antigo com o país, existe a extraordinária, que exige 15 anos morando aqui sem interrupção. E aí temos os casos mais específicos. A especial, para familiares de diplomatas, por exemplo, e a provisória, que é uma forma de proteger crianças que chegaram muito novas ao Brasil. Mas calma lá. Antes de sequer pensar em cidadania, tem um passo anterior fundamental, não é? O estrangeiro precisa primeiro entrar e morar legalmente no país. E a porta de entrada para essa jornada, quase sempre, é o visto. De um jeito bem simples, o visto funciona como um bilhete de entrada. É aquela permissão que o estrangeiro consegue, ainda lá no país dele, para poder viajar para o Brasil com um objetivo claro. É a chave para abrir a porta. Mas atenção, não significa que a pessoa pode morar aqui para sempre. E o Brasil tem vistos para os mais variados fins. Como a gente pode ver, tem visto para estudar, para trabalhar, para fazer um tratamento de saúde, para se juntar à família e até para atividades religiosas ou voluntárias. Cada motivo de viagem vai exigir um tipo de visto diferente, cada um com suas próprias regras. E só para a gente ter uma ideia dos requisitos, um dos caminhos para conseguir um visto de investidor é comprando um imóvel no Brasil. E qual o valor mínimo desse investimento? R$ 1 milhão. Pois é. Ok, a pessoa conseguiu o visto, entrou no Brasil. E agora? Para quem quer realmente ficar, o próximo passo é transformar essa visita em moradia. É aí que entra a autorização de residência. Essa diferença é crucial. Pensa assim, o visto é o bilhete para entrar, que se usa lá na fronteira. A autorização de residência é a permissão para morar. É o documento que oficializa que a pessoa é um residente legal no Brasil. Um é o começo da jornada, o outro é a consolidação.
O caminho padrão é bem claro. A pessoa entra no Brasil com o visto temporário dela, de trabalho ou de estudo, por exemplo. A partir do momento em que pisa aqui, o relógio começa a contar. Ela tem 30 dias para se registar na Polícia Federal e pedir para converter aquele visto em autorização de residência. A partir daí, mesmo que ainda não tenha o documento físico em mãos, a situação dela no país já é considerada regular. Mas e se a pessoa já está no Brasil, digamos, como turista, e de repente recebe uma oferta de emprego? Ela precisa sair do país só para pegar um visto e voltar? Bom, nem sempre. Existem alguns casos em que é possível pedir a residência diretamente daqui. Isso acontece, por exemplo, com cidadãos de países do Mercosul, que já têm um acordo de livre circulação. Também vale para quem recebe uma proposta de trabalho enquanto já está aqui, ou em situações humanitárias, como uma forma de proteger vítimas de tráfico de pessoas, por exemplo. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em algumas exceções e documentos bem únicos que mostram como a lei de imigração brasileira pode ser bem flexível e, às vezes, até surpreendente. Já ouviu falar em laissez-passer? O nome é francês e significa literalmente deixe passar. É uma solução bem criativa. Imagina que o Brasil não reconhece oficialmente um país, como o Kosovo. Como é que um artista de lá vem tocar numa orquestra aqui em Minas Gerais? O Brasil não vai carimbar o passaporte desse país, mas emite esse laissez-passer, um documento à parte que permite a entrada legal da pessoa. Outro caso muito particular é o dos portugueses. Por causa de um tratado de amizade, eles podem ter direitos civis e políticos aqui no Brasil, como votar, sem precisar se naturalizar. E por que muitos preferiam isso? Porque, até pouco tempo, a lei portuguesa era como a nossa lei antiga. Se eles se naturalizassem brasileiros, corriam o risco de perder a cidadania portuguesa e, de quebra, a cidadania europeia. Olhando para tudo isso que a gente conversou, dá para ver uma evolução bem clara. Saímos de um sistema que, sem querer, criava estrangeiros acidentais e gerava muita insegurança, para um sistema que busca dar caminhos mais claros e seguros, tanto para os brasileiros que estão fora, quanto para os estrangeiros que querem fazer do Brasil a sua casa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. No fundo, todas essas leis são a tentativa do Brasil de responder a uma pergunta muito complexa. Como é que se equilibra a segurança de um país com o acolhimento de novos membros? No mundo cada vez mais conectado, essas regras não são fixas. Elas são um reflexo de como o país se vê e de como ele enxerga o seu lugar no mundo.